Pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar como fazer esse waffle chart de um jeito diferente. Tem vários que eu vi na internet aí que o pessoal usa uma base própria no Excel. Eu não, vou usar a própria base da Tableau mesmo, que aí vocês vão conseguir fazer ele sem ter que ter uma base nova. Então, basicamente, eu criei um parâmetro aqui que eu vou mudando o valor e de acordo com a minha porcentagem, ele vai colorindo aqui para mim as minhas bolinhas, ok? É muito bacana esse gráfico, né? Então vamos lá. Vamos descobrir como que a gente faz isso. Então, para começar, eu vou abrir aqui o Superloja. E o que eu quero fazer? Eu quero pegar e criar o eixo X e o eixo Y com o número de 1 até 10. Tá? Vocês vão entender o porquê depois. Então, para fazer esses números que não existem aqui nessa base de dados, a gente não tem o número 1, 2, 3, 4 até 10, eu vou criar aqui um campo calculado baseado na minha categoria. Então, deixa eu trazer lá para cá. Eu vou criar um campinho calculado. Esse campo calculado, e aí que vem a Gambis, tá? Vou fazer o seguinte, vou chamar ele de número, eu vou chamar ele na verdade de ponto X. Ponto X. Se categoria for igual a material de escritório, então 1. Se não, eu vou colocar 10. Finalizo. Então, olha só o que eu já tenho aqui. Eu tenho esses números, que se for material de escritório, vai somar 10, vai colocar o número 1, e se não, vai colocar o número 10. Bom, para que serve isso, Fernando? Eu vou pegar agora esse ponto X e vou também duplicar e criar o ponto Y. Vou chamar ele aqui de... Vou editar esse nome, vou colocar ponto Y e vai ser a mesma coisa, tá? Então, eu vou limpar aqui, vou clicar aqui para limpar. Eu tenho o ponto X e o ponto Y. Então, esse ponto X, eu sei que ele tem os números 1 ou 10. Então, agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar um compartimento. Vou chamar ele de ponto X compartimento mesmo. Tamanho do compartimento eu vou deixar 1. Vou criar um compartimento do Y. Criar compartimento. Pontos Y compartimento e também tamanho 1. Então, olha que interessante. Então, tem aqui ponto X compartimento. Vou colocar aqui em colunas. 1, 2, 3 até 10. E quando eu colocar o Y, também vai ter até 10. Então, agora repara que eu já tenho uma matriz aqui de números de 1 até 10 que não existia na minha base de dados. Isso aqui serve para um monte de gambiarras, tá? Inclusive para o gráfico de Sankey Chart. Agora, o que a gente vai fazer? Eu vou criar aqui um campinho que vai chamar número X. E para fazer isso, eu tenho que usar um cálculo de tabela, que vai ser o index. Então, olha só, vou dar um OK aqui mesmo. Vou jogar em texto para vocês verem. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui já tem bonitinho para mim os números de 1 até 10, que é o que eu preciso. Então, essa parte está OK. Agora, eu vou criar um outro campo calculado, que vai ser o número Y. Vou colocar index aqui. Esse vou dar só um aplicar, porque ele vai ter uma pequena diferença. Então, vou dar um duplo clique. Vou tirar o X aqui para não atrapalhar vocês. O Y, ele está indo nessa direção, só que não é isso que eu quero. Eu quero que ele venha nessa direção. Então, eu vou trocar aqui o calcular usando, colocar a tabela abaixo. E um detalhe também, que naquele gráfico que eu mostrei para vocês no começo do vídeo, ele começa aqui 1, 2, 3, 4 e por aí vai. Só que essas aqui são minhas dezenas. Aqui está 10, 9, ele está ao contrário que eu quero. Então, para simplificar, eu vou só colocar 10 menos o index. Então, aqui agora está 0, depois está 1. Então, o meu número real vai ser o meu número y vezes 10 mais o meu número x. Esse cara que eu acabei de falar, eu vou chamar ele de, sei lá, chama ele de número, por exemplo. Eu vou criar um campinho calculado, que chama número, que vai ser o meu número y vezes 10 mais o meu número x. Olha só o que esse número vai fazer. Vou jogar ele aqui em texto. Então, ele vai 1, 2, 3, 4, 5, 10.
11, 12, 13 e por aí vai. Se vocês não tiverem assim, você pode vir aqui, editar cálculo de tabela. Esse é um cálculo alinhado. Então, o número y tem que estar tabela abaixo e o número x tem que estar tabela horizontal. Ok? Bom, até aí beleza. Então, agora eu tenho 1, 2, 3 e até 10. O que eu vou fazer aqui agora? Eu vou criar um parâmetro. Sei lá, vou chamar esse parâmetro de porcentagem. 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 Vou colocar ele como... Pode ser flutuante ou inteiro, tanto faz, deixar flutuante. Aqui nas opções, eu vou colocar ele como intervalo, eu vou colocar de 1 até 100, um tamanho 1. Ou seja, vai 1, 2, 3, 4, você vai ter todos esses valores aqui possíveis. Então, vou dar OK. Botão direito nele. Mostrar controle de parâmetro. E aí tá. Vou deixar ele aqui com o valor inicial 28, 26. Então, agora eu vou criar um outro campo calculado que vai falar sobre o atingimento. Então, vou criar aqui um campo calculado. Atingimento. Então, esse campinho calculado meu vai ser o seguinte. Se esse número que está aqui for menor ou igual à minha porcentagem, que é esse valor do parâmetro, então, eu escrevo um texto qualquer, vou colocar menor, por exemplo. Else maior. Ok? Só para falar se está antes ou depois desses números. Vou dar um OK. Tem esse atingimento. Então, agora o gráfico vai começar a ficar legal. O que eu vou fazer? Eu vou tirar esse número fora, que a gente já viu o que ele está fazendo. E agora eu preciso trocar esse gráfico aqui dentro. Então, se eu colocar aqui um gráfico de quadrado, e aí aqui vem um ponto bem interessante. Eu vou colocar a exibição inteira. Se eu colocar esse atingimento aqui dentro, olha só o que ele está fazendo. Ele está indo de um jeito bem estranho, né? Então, o que a gente vai fazer agora? Eu vou editar esse cálculo aqui. Número x, tabela horizontal. Número y, tabela abaixo. Então, olha só que interessante. Quando eu coloco 30, deu os 30 certinho. 31, 32, 33. Então, já está prontinho. Você pode aumentar aqui o tamanho do gráfico. Vou trocar as cores. Então, quando tiver menor, ou seja, estiver aqui abaixo, que já foi comprido, eu vou colocar verde. Se tiver maior, vou dar um duplo clique. Vou colocar um cinza bem clarinho. Acho que assim tá bom. E vou colocar uma borda. E aí está. Ok? Muito bacana, né? Bem simples. Botão direito também, mostrar cabeçalho. Eu vou ocultar esse cabeçalho e ocultar esse cabeçalho. Já pode levar lá para o dashboard. Vou arrastar ele aqui com Shift. Para a gente ver como que ele fica. E agora é só você ajustar tamanho, essas coisas. Vou ocultar o título. Tá lá o que a gente chama de Waffle Chart. Esse jeito é bem simples, né? Não precisa criar Excel para isso, não precisa fazer nada. Ainda fica aqui super fácil de manipular. Bom, espero que vocês tenham gostado. E compartilhem aí, por favor, o vídeo, dê um curtir, ok? Um abraço e até mais.